quando eu era muito jovem, eu percebia muito frequentemente, no meu consultório, às vezes eu atendia um senhorzinho de idade, uma senhorinha que precisava de uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, e que muitas vezes ia só ao consultório. E você explicava, achando que estava explicando detalhadamente para tranquilizar a paciente, etc. E quando ela voltava num segundo momento com a filha, não, minha mãe entendeu tudo errado. Então, assim, eu achava que estava me comunicando e não estava comunicando absolutamente nada, né? Então, a comunicação depende da interpretação correta do ouvinte, né? Eu preciso saber me comunicar adequadamente para que eu consiga transmitir o que eu gostaria, né? As minhas intenções, né? Muito importante você trazer esse ponto, porque, primeiro que a gente na faculdade, né, quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade e a área da saúde se encaixa muito nisso que eu vou falar, por exemplo, a gente não aprende. Inclusive, na faculdade de jornalismo também, nós não aprendemos a nos comunicar. A gente não tem aula de oratória, a gente não aprende a vender. E quando você sai, quando um médico, quando um dentista, quando um hospital, um fisioterapeuta, enfim, um enfermeiro, um psicólogo sai da faculdade, ele vai ter que começar a trabalhar, ou às vezes até durante ali, o percurso, enfim, alguém ensinou para ele como que ele vai abrir a clínica, como ele vai abrir o consultório, como que ele vai se comunicar, como que ele vai fazer uma abordagem? Não, a gente não aprende. Tanto que falar de vendas é muitas vezes um tabu em várias áreas, né, de atuação. As pessoas não sabem, aí, poxa, mas eu lido com saúde, como que eu vou falar de venda? E é tão importante, isso devia ser matéria de escola, não na faculdade, mas de escola, ensinar as pessoas a se comunicarem, ensinar as pessoas a entender de finanças, tantas matérias que seriam necessárias para que as nossas crianças aprendessem desde cedo isso, né, a se posicionar, para que as crianças aprendessem a falar e não ter medo dessa exposição, sendo, Keller, que muitas vezes esses adultos de hoje que têm medo de se expor são bloqueados na infância, na sala de aula. Olha que valores invertidos. E aí eu me torno um adulto extremamente inseguro. Eu não vou me colocar, não vou me expor. Então, a comunicação, primeiro que é isso, a gente não aprende a fazer isso. A gente só dá valor para a comunicação, que é negligenciada, quando a gente se vê na situação de, caramba, eu preciso falar, né? Eu preciso atender os meus pacientes. Eu fui convidado para um simpósio, para um seminário, para um congresso, e eu vou ter que palestrar, e agora? Aí você realmente dá importância para uma boa comunicação. E aí você trouxe esse exemplo interessante da senhorinha que você comunicou lá e achou que ela tinha entendido tudo, e aí ela não soube nem explicar para a filha o que você tinha falado. É muito interessante a gente trazer isso também, utilizando o exemplo dos médicos, por exemplo, dos profissionais da saúde, porque nós temos que, isso vale também para todas as áreas, absolutamente todas. Toda vez que a gente vai se comunicar com alguém, a gente precisa adequar a nossa comunicação. Eu preciso saber se eu estou falando com uma senhorinha de 60 anos, que não vai entender muito a minha linguagem, e eu preciso saber se eu estou conversando com um adolescente de 15 anos de idade. Perceba que a forma que o médico vai passar essa mensagem, ela precisa se adequar para esses públicos. O jeito de falar, os exemplos que eu vou utilizar, eles precisam estar adequados para aquele paciente, para que ele compreenda. Um profissional da saúde que se importa com isso, ele vai estar anos-luz dos outros. Por quê? Primeiro, a mensagem dele vai ser bem compreendida. Muitos profissionais, eu te falo isso porque eu sou jornalista e já entrevistei vários profissionais, muitas vezes a gente precisa falar assim, olha, Kelly, vamos bater esse papo, então, e evita usar os termos técnicos, porque a dona Maria não vai compreender se você falar termos técnicos que são da sua realidade. Vamos tentar traduzir isso, porque é sobre isso. A gente não comunica para a gente comunica para o outro. E isso também é muito importante na rede social. Não adianta o médico ir para a rede social se ele quer atingir o público dele, o paciente, começar a falar o técnico, coisas que só ele e a classe médica compreende. Você não vai estar sendo assertivo e óbvio, você não vai gerar conexão. Então, é preciso se atentar para isso. A comunicação, repito, é feita de detalhes. Então, quando a gente abre os olhos para isso, a gente começa a perceber, puxa vida, faz sentido, né? Se eu quero falar para um outro médico, beleza, eu vou usar o técnico, porque ele vai compreender. Mas se eu quero atingir um paciente, uma pessoa que precisa daquilo que eu soluciono, eu tenho que fazê-la entender.
E eu encerro essa resposta dizendo que a comunicação, ela é 100%, eu não estou falando 90%, nem 80%, nem 98%. Ela é 100% de responsabilidade de quem fala. Se eu estou te respondendo aqui e você não compreendeu, a culpa é minha. Eu preciso arranjar formas e meios para que você compreenda a minha mensagem. E aí, gostou desse conteúdo? Top, não foi? Eu adorei essa conversa. Então, não se esquece de acompanhar a gente também, o Mais Que Medicina, lá no Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube, e se você puder, compartilha com um amigo. Com certeza isso pode ajudar alguém que você conhece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.